dia. Não sei se já estão conectados todos, mas a gente está aqui para a nossa apresentação dessa semana do Seminário Científico do Hospital Universitário da USP. Hoje o convidado é o agora mestre Rafael Dadão. O Rafael, ele é bacharel em saúde pública, né, se formou na saúde pública, e semana passada defendeu a sua dissertação de mestrado, que foi realizada dentro do ELSA Brasil, e ele vai fazer essa apresentação para a gente. Ele vai apresentar os dados e as reflexões que ele apresentou na dissertação. O título da apresentação é a associação entre possuir plano de saúde e realização de exames de rastreio para fatores de risco cardiovascular no estudo ELSA Brasil. Rafa, obrigado. Fica à vontade para a apresentação, e depois da apresentação a gente vai fazer uma rodada de perguntas e de discussão, tá bom? Maravilha. Obrigado, professor. Primeiramente, também quero agradecer o convite, e estou muito feliz de estar aqui apresentando, né, a defesa novamente, mas agora já com o resultado, né? Então, foi muito bom esse processo todo. Como o Itamar falou, então, o título da minha dissertação é Associação entre possuir plano de saúde e a realização de exames de rastreio para fatores de risco cardiovascular, o ELSA. Então, meu orientador foi o próprio Itamar. A apresentação, então, ela segue ali a estrutura da dissertação, né, passando pela introdução, objetivos, métodos, resultados, discussões e, por último, as conclusões. Então, antes da gente falar de rastreamento propriamente dito, é interessante a gente falar que a estruturação do setor de saúde, ela é importante e determinante para o acesso aos cuidados de saúde, né. Como cuidados de saúde, nós estamos falando ali de serviços de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Como cobertura de saúde, é entendido, então, a proporção de indivíduos que têm acesso a esses serviços, né? Então, quando a gente fala que uma população ela tem uma maior cobertura de saúde, é uma população que vai ter ali, então, a sua necessidade atendida em um tempo adequado, né? E isso, nesses serviços, né? E isso está ali atrelado a uma maior condição de saúde, né? Temos alguns fatores que estão associados com a utilização dos serviços de saúde. Entre eles ali nós temos os fatores predisponentes, que são fatores que antecedem a doença ou agravo, como o gênero, a educação, fatores capacitantes, e ali a gente já fala um pouco mais das barreiras geográficas, da oferta de especialidade, disponibilidade das unidades, e por último as necessidades em saúde, que, portanto, já são as doenças e agravos propriamente dito. Existem algumas características, né, que contribuem também para uma maior utilização, né. Por exemplo, o sexo feminino está associado ali com uma maior utilização dos serviços de saúde pela própria saúde reprodutiva mesmo, né, e pela maior autopercepção. E também temos outros fatores aí, como alta renda, vínculo empregatício, e o plano de saúde privado, propriamente dito, né, também associado com uma maior utilização, justamente pela maior facilidade ali, né, do acesso. Então, a saúde no Brasil ela é oferecida pelo Sistema Único de Saúde, né, o SUS, que é universal, integral, equitativo e provido pelo Estado, distribuído pelo país inteiro, de forma federal, estadual e municipal. E suplementar ao SUS, nós temos ali a cobertura de saúde privada, né, que ela já é oferecida pelos empregadores, ou por planos privados, né, ou ainda outras formas de financiamento com ou sem fins lucrativos. O SUS, ele tem desafios, né, o que acaba ali também fazendo com que algumas pessoas contribuem, né, para que algumas pessoas procurem a cobertura de saúde privada, né. Então, há uma estimativa ali de 25% da população no Brasil possuem cobertura de saúde privada. Então, agora falando de rastreamento propriamente dito, por que escolhemos rastrear ali, né, os rastreamentos para fatores de risco de doenças cardiovasculares? Justamente porque as DCVs, né, elas têm bastante importância na parte de morbimortalidade. Então, ela é responsável ali por 20% das mortes para indivíduos acima de 30 anos.
e ali entre os fatores de risco conhecidos, né, e como fator de risco nós entendemos qualquer situação que aumenta a probabilidade da doença ocorrer. Então, nós temos alguns fatores conhecidos para DCVs, que são aqueles que não são modificáveis, né, como hereditariedade, sexo, raça, e alguns outros modificáveis ligados ao comportamento, como sedentarismo, etilismo, tabagismo, e também a hipertensão, diabetes e dislipidemia. Então, como rastreamento, entendemos que são aqueles exames que são feitos em pessoas assintomáticas, a fim de detectar a doença, né, mas essa detecção ela precisa poder prover alguma melhoria ao paciente, né? Então a gente aplica o rastreamento a pessoas que não têm sintoma e não têm conhecimento da doença, mas que pode ali ter uma intervenção uma intervenção que vai atuar ali na evolução natural da doença ou que vai trazer uma maior qualidade de vida para o paciente, né? Alguns estudos apontam ali o custo-benefício de se rastrear pressão arterial para hipertensão, né? Glicemia de jejum para diabetes e os lipídios para a dislipidemia, seja na parte econômica, né, no modelo econômico, ou ainda também na qualidade de vida, né, né. Claro que sempre nos grupos de rastreamento, nos grupos recomendados de rastreamento, né. Então, quando a gente fala de rastreamento, nós temos ali uma população-alvo e uma frequência também para ser realizados os exames, para que você tenha um custo-benefício, né. Sempre pensando em nível populacional. Então, a lógica dos serviços oferecidos de saúde, né, eles podem induzir o rastreamento fora desses grupos de recomendação, já que a pessoa ela tem um acesso pagando, né, então ela paga para consumir o exame e não necessariamente ali ela vai estar dentro do grupo de recomendação, né, o que pode gerar uma desigualdade no acesso, né, fazendo com que o benefício do rastreamento ele haja de forma individual e não populacional, como eu comentei no slide anterior, né. Então, apesar da saúde privada, da cobertura de saúde privada, ela dar maior acesso, como mostrado nesse estudo, né, em que se teve ali o diagnóstico de dislipidemia feito quase que exclusivamente por exame complementar nos beneficiários de plano de saúde, ela também expõe os indivíduos ali a exames complementares e medicamentos maiores a gerado. Então, o objetivo da dissertação, né, foi investigar se a presença de cobertura de saúde privada ela influencia ali a frequência da inadequação do rastreio da hipertensão, diabetes ou dislipidemia. E como inadequação, nós entendemos ali o sobre-rastreio ou sub-rastreio, né? O sobre, então, é aquelas pessoas que não deveriam fazer o exame e fizeram, e o sub, aquelas pessoas que deveriam fazer, mas não fizeram. O desenho do estudo, então, ficou uma análise transversal do estudo do ELSA Brasil, né, que aqui acho que nem precisa apresentar para valer, mas eu vou apresentar, né, então é uma coorte multicêntrica ali, a gente tem ali vários centros espalhados na região sul, sudeste e nordeste do Brasil, compondo ali 15.105 funcionários públicos, né, cujo objetivo é estudar a incidência de doenças cardiovasculares, diabetes e seus fatores de risco na população brasileira. Então, nossa amostra ela é composta ali por funcionários ativos e aposentados de diferentes classes sociais, então a gente temos ali professores, técnicos e outras profissões, de 35 a 74 anos, e usamos os dados da linha de base do ELSA, que ocorreu entre 2008 e 2010. E a gente também fez o filtro apenas para a cidade de São Paulo. Então a gente ficou só com o centro aqui de São Paulo mesmo, que é a própria USP, né? Justamente por conta do tema que a gente está lidando, né? A cobertura de saúde complementar, né? A saúde privada, ela é muito diferente, né? Pelo Brasil, espalhado pelo Brasil. Um exemplo disso é que a gente tem uma cobertura aqui na capital de 60%, né, as pessoas ali têm cobertura de saúde privada, e na Bahia já é 30%. Então, a gente optou por trabalhar só com a cidade de São Paulo. Então, o ELSA ele correu em duas fases ali, né, a fase 1 de pré-rolamento, no qual foi visto o interesse, elegibilidade, aplicado o termo de consentimento livre esclarecido e feita a primeira parte da entrevista. A fase 2 do rolamento, foi aplicada a segunda parte da entrevista, feito as medidas ali, os exames no centro de investigação, né.
Então, nós vamos estudar ali o rastreamento da hipertensão, diabetes e dislipidemia, né? Nós estudamos, na verdade, né? A população de 35 a 74 anos. E, como eu disse anteriormente, o rastreamento, ele tem ali as recomendações, né? Tanto da característica da população, né? População-alvo, quanto da frequência do exame. E, para entender as regras que a gente vai seguir, né? São as recomendações ali do United States Task Force for Preventive Service e o do Ministério da Saúde. Então, para identificar o rastreamento, nós usamos essas 3 perguntas. Então, para hipertensão, foi perguntado ali se o indivíduo já teve a pressão arterial medida por um médico ou profissional de saúde. Na parte de diabetes, então, se foi feito o exame de sangue para medir a glicemia, e em dislipidemia foi feito o exame de sangue para medir o colesterol. E em caso positivo de qualquer uma dessas 3 doenças, dessas 3 perguntas, nós perguntamos há quanto tempo, né? Então, o indivíduo poderia responder menos de 1 ano atrás, entre 1 e 3 anos atrás e mais de 3 anos atrás. Então, nesse quadro, nós temos as regras que utilizamos para cada condição, seguindo ali a instituição de recomendação, né? Então, nós temos ali na primeira coluna a condição, na segunda, as regras utilizadas para cada condição, utilizando ali as recomendações do Task Force. Na terceira, as regras utilizadas seguindo ali a recomendação do Ministério da Saúde. Então, para hipertensão, todos os participantes do ELSA, eles eram elegíveis ao rastreamento, e para diabetes e dislipidemia, utilizando as recomendações do Ministério da Saúde, nós não utilizamos o risco de doença arterial coronariana na amostra principal, justamente porque precisava de informações prévias que a gente não tinha, né? A gente só obteve através do estudo do ELSA. E então nós fizemos uma análise de sensibilidade para ver se tinha alguma diferença também incorporando essa variável. Nós consideramos, então, o rastreamento positivo nas pessoas que fizeram o exame nos últimos 3 anos, com exceção ali da hipertensão, utilizando a recomendação do Task Force, para pessoas que têm 40 anos ou mais, sobrepeso, ou negro, né, rastreado, e aí precisaria ter um rastreio anual. Então, fechamos em 4 classificações ali de rastreamento, né, o adequadamente não rastreado, que são aquelas pessoas que não deveriam fazer o rastreio e não fizeram. O sobre-rastreio são as pessoas, então, que fizeram quando não deveriam fazer o exame, né. O sub-rastreio são aquelas pessoas que não fizeram quando deveriam fazer o exame, e o adequadamente rastreado, as pessoas que fizeram o exame quando deveriam. Então, utilizamos algumas outras variáveis para fazer a caracterização, a exclusão da amostra também, a caracterização da população, né, a exclusão da amostra, aplicar as regras de rastreamento e os ajustes nos modelos. Então, idade, sexo, raça, nível educacional, doença cardiovascular prévia, tabagismo e a cobertura de saúde privada, elas são ali autorreferidas pelo questionário. Utilizamos o IPAC para atividade física, né, que é um questionário que mede ali a intensidade e a frequência da atividade física na última semana. E para identificarmos ali a hipertensão, diabetes e dislipidemia prévia, utilizamos algumas regrinhas, né. Então, para hipertensão, a pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 e a diastólica maior ou igual a 90, ou o uso de medicamento para tratar a hipertensão, né. Para diabetes, então, a gente utilizou o diagnóstico prévio, glicemia de jejum, teste oral de tolerância à glicose de 2 horas, hemoglobina glicada, ou também o uso de medicamento. Para dislipidemia, o LDL maior ou igual a 130 mg por decilitro, ou o uso de polipemiantes. Então, essa amostra ficou assim, né? Então, nós temos ali 5.061 pessoas do centro de São Paulo, corresponde ali a mais ou menos 1/3 da amostra do ELSA. Então, 191 pessoas foram excluídas por terem a doença cardiovascular prévia, 232 foram excluídas por terem hipertensão, diabetes e dislipidemia prévia, de forma concomitante, né, ou seja, quando a gente fala de rastreamento, nós estamos tentando rastrear aquelas pessoas que não têm o conhecimento da condição, então nenhuma dessas pessoas, né, poderiam ali ser elegíveis às condições que nós estamos estudando.
E por último, 27 pessoas foram excluídas por falta de dados, seja para as regras de rastreio ou para identificar o tipo de cobertura também. Fechamos a amostra, então, final com 4.611 indivíduos. Desse, nós fizemos um subgrupo com 2.169 pessoas, a qual nós fizemos uma análise de sensibilidade, né, porque essas pessoas elas não possuíam nenhuma das 3 condições. Então, se a gente vê ali ao lado o diagrama de Venn, nós vemos ali que nós temos 484 pessoas naquele círculo mais rosa, né, que são elegíveis ali somente ao rastreamento da diabetes. Abaixo nós temos 692 que são elegíveis ao rastreamento tanto da diabetes quanto da dislipidemia, ou seja, essas pessoas elas possuem a condição de hipertensão, e ao centro nós temos ali os 2.169 pessoas, a qual são elegíveis aos 3 rastreamentos, né, então não possuem nenhuma das 3 condições. Na parte estatística, nós usamos ali a média de desvio padrão para descrever a idade, fizemos a nova para fazer a diferença entre os grupos. Para as variáveis categóricas, nós utilizamos o número absoluto, a proporção, e o que quadrado para entender a diferença entre os grupos também. Então, nós buscamos fazer associação ali entre a inadequação do rastreamento com a cobertura de saúde privada. Então, como hipertensão, todos os pacientes têm a recomendação de rastreio, nós fizemos ali uma regressão logística binária e utilizamos ali o rastreio adequado como referência. Para diabetes e dislipidemia, nós também fizemos a regressão logística binária, dividindo ali, né, separando o rastreio adequado e o não rastreio adequado como grupo de referência. E para os modelos ajustados, nós temos o modelo ajustado 1, que tem a variável sexo e raça e nível educacional no ajuste, e o 2, que inclui também o tabagismo e atividade física. Então aqui a gente tem, na tabela 1, a gente tem a característica da amostra principal. Então nós temos ali uma idade média de 51 anos, 55% da população é mulher, 45% possui faculdade ou um nível acima, 60% da amostra são brancos, e comparando ali, né, os grupos que possuem cobertura de saúde privada com o que não possui, nós temos que eles são mais velhos, né, então a idade média de 53 anos, é mais propenso a serem mulheres, né, com 61% ali, terem um nível educacional acima, com 80%, a serem brancos, nunca terem fumado e terem a classificação ali de atividade física como ideal. Naquela amostra do subgrupo de 2.169 pessoas, nós vemos ali o mesmo padrão das informações, né, mas vemos que a idade média ela é menor. Então, nós temos ali uma idade média de 49 pessoas, então, uma idade média de 49, né, então são pessoas mais jovens, o que é esperado, já que é um grupo que não tem nenhuma das 3 condições, né, e a gente sabe que também ter condição de saúde está associado também com uma maior idade, né. Nessa tabela 3, então, nós vemos já a frequência e a proporção daquelas classificações de rastreamento, seguindo ali as condições e as recomendações das instituições, né. Então, ali nós temos, para hipertensão, então, nós não temos nenhum valor, né, já que todos eram elegíveis ao rastreamento, né. Então, nós temos ali só a classificação de sub-rastreio adequadamente rastreado. Já para diabetes e dislipidemia, nós temos as 4 classificações. Então, o padrão que a gente enxerga nessa tabela é que aqueles que possuem a cobertura de saúde privada, eles fazem mais exames, seja adequado ou não, e os que não possuem a cobertura de saúde privada fazem menos exames, seja adequado ou não também. Então, já essa tabela, a gente mostra ali a razão de chance, né, o odds ratio, com um intervalo de 95% de confiança, que busca ali a associação da cobertura de saúde privada e a inadequação do rastreamento. Então, nós temos na primeira coluna a condição, a instituição de recomendação na segunda, o tipo do modelo, né, o modelo bruto e os ajustados.
Na próxima coluna a gente vai ter ali o sobre e o subrastreio para análise principal, né, para amostra principal, e por último, aquela restrito aos 2.169 pessoas, aquele subgrupo que a gente comentou. Então, o que nós vemos é uma proteção, né, uma cobertura de saúde privada, ela aparece como uma proteção, o subrastreio. Para a hipertensão, ela aparece somente no modelo bruto, né, então o que está em negrito nessa tabela é o que tem ali, estatisticamente significante. E também vemos ali um risco maior também ao sobre-rastreio, né. Para aquela análise, então, aos participantes incluídos ali nos 3 rastreamentos, nós temos mais ou menos o mesmo padrão da informação, com exceção ali que a gente ganha um resultado estatisticamente significante no modelo de estado 1 para hipertensão, seguindo a recomendação do Task Force, e nós, na parte de subrastreio, tá? E nós perdemos a significância estatística para diabetes ali no modelo de estado 2 no Ministério da Saúde. Então, na parte da discussão, né, a gente acredita ali que a proteção do subrastreio por cobertura de saúde privada, ela é pelo maior acesso a exames e consultas, né, como foi falado na introdução. A maior frequência do subrastreio para aquelas pessoas que não têm a cobertura de saúde privada, a gente acredita também que a dificuldade ali do acesso do SUS é um fator também que contribui para esse cenário, né. A gente tem estudos ali que mede pelo PCA2, na atenção primária do SUS, e o acesso mostra-se como uma das maiores dificuldades mesmo. O maior sobre-rastreio para, então, cobertura de saúde privada, ela é induzida ali pelo modelo de financiamento, né, então nós temos ali o Fee-for-Service ainda como um dos principais modelos para a saúde suplementar no Brasil, e que é justamente aquele modelo em que o pagamento é feito de acordo com a quantidade de procedimentos realizados. Também contribui aí o maior acesso, né, e a prática clínica, né, então o médico também pode acabar indicando ali uma recomendação fora do que é recomendado, mas também o próprio paciente pode solicitar o exame, né. Então, sobre rastreio, né, rastrear tem alguns perigos, tanto a nível individual quanto a nível populacional. A nível individual, então, nós temos aqueles resultados falso positivo e falso negativo, um sobrediagnóstico, né, um tratamento e exames adicionais ali, a partir do momento que você recebe um resultado positivo no rastreamento, normalmente você faz exames mais específicos depois. A morbidade desnecessária e a falsa sensação de segurança, para aqueles casos ali de falso negativo, por exemplo. E para o nível populacional, nós temos ali a lei dos cuidados inversos sendo aplicada, né, que é justamente você ofertar os serviços inversamente à sua necessidade, né. Então, em serviços de saúde que estão expostos ao mercado, né, a gente vê a lei dos cuidados inversos mais forte e vice-versa. E a gente acredita também que nossos achados desse estudo, ele se estende ali além do cenário das doenças cardiovasculares. E nós encontramos um estudo que mostra uma maior associação também aos pedidos de solicitação de mamografia, associado aí então com a cobertura de saúde privada. Então, de forças e fraquezas da dissertação, né, nós temos ali as forças, a amostra grande, né, a gente então utilizou o Wells, que é uma corte bem estabelecida, conseguimos seguir as recomendações do Task Force do Ministério da Saúde com pequenas adaptações, conseguimos fazer ajustes nas regressões para confundidores importantes. Como fraqueza, é uma análise transversal, então qualquer inferência ela precisa ser feita com muita cautela. Utilizamos os dados da linha de base do ELSA, que ocorreu alguns anos atrás, né, e as recomendações de rastreamento elas mudaram nesse meio tempo, mas foram mudanças sutis e acreditamos que não vai mudar esse cenário. As perguntas usadas, então, para avaliar o histórico, elas não tinham esse contexto, né, não especificaram para o paciente, o que pode ter ocorrido de um paciente ter respondido ali, que fez o exame em um
exame oportunístico, né? Então, quando vai, por exemplo, numa ida à emergência. Mas acreditamos que seja poucas pessoas que tenham respondido dessa forma. Então, para concluir, os indivíduos com cobertura de saúde privada tinham ali uma proteção relativa contra o sobrerastreio e uma associação significativa com o sobrerastreio. Então, apesar da cobertura de saúde privada, ela aumentar o acesso ao sistema de saúde, ela também aumenta o rastreamento desnecessário, né, que deve ser inibido para a gente conseguir evitar ali, os seus efeitos colaterais e garantir os benefícios, né, de se rastrear seguindo as recomendações para a população, né, das características da população e a frequência de exames para cada condição de saúde. Obrigado. Acho que a gente pode partir para a discussão dos dados. Na verdade, ele apresentou já, né, o trabalho dele semana passada, tá de parabéns. Rafael, eu acho que você podia falar as suas impressões daqui para frente diante dos dados apresentados, que a gente até comentou semana passada, acho que seria interessante, né? Quais são as limitações, usando vou focar só para você ter uma direção aí na resposta. Quais são suas impressões de trabalhar esse tema dentro do ELSA Brasil? Aquilo que a gente falou dentro das limitações, as facilidades que você teve para identificar, a generalização dos seus resultados, porque de fato é isso. Só que, qual é a questão do ELSA dentro desse cenário que a gente discutiu semana passada? Claro, então, como a gente discutiu na dissertação, né, na defesa, a população do ELSA, então, ela tem alguns viés, né, como, por exemplo, a mesma população que não tem uma cobertura de saúde privada, ela pode utilizar o HU, mas mesmo assim, a gente conseguiu encontrar, então, ali, odds bastante significativos para o sobre-rastreio, né? Então, a gente acredita que, em nível populacional, né, em uma amostra, sem ser uma amostra, por exemplo, quando a gente pegar ali o Brasil inteiro, a gente vai ter valores ainda maiores, né, Dá continuidade aí à discussão. Isso aqui é legal, né? Agora você fechou bem, tá vendo? Pensando assim, né? É verdade, porque, na verdade, se você conseguir encontrar na amostra do ELSA, isso com certeza deve ser maior aí, né? Se for comparar com uma população de fato que não tem o acesso ao serviço, comparado com quem tem um atendimento privado aí, via convênio, principalmente, né? Mas é isso. Foi bem legal na discussão da defesa, né, a lei, Rafa, que até o artigo, ele ainda vai ser ressubmetido, né, mas a gente já decidiu com base na discussão da defesa, incluir um parágrafo, porque a gente tinha vários motivos para não conseguir achar uma associação. A gente tinha algumas coisas jogando contra. A primeira, e eu acho que a principal é essa, a gente estudou o Centro São Paulo, que do ponto de vista, vamos dizer assim, até de distribuição da amostra, até era um centro bom para estudar, porque tinha uma proporção razoável de pessoas, tanto que tinham a cobertura do plano, quanto que não tinham. Eu lembro que eu vi Rio de Janeiro, provavelmente a Fiocruz paga, né, o plano é virtualmente 100%, acho que era 97% dos participantes com plano, e realmente seria um cenário totalmente diferente. Mas em São Paulo também, os funcionários, eles têm que usar os serviços próprios da universidade, né? Então, a gente fala, como a Lei e o Rafa bem notaram, né? A gente fala que estas pessoas não têm plano de saúde, mas não ter um plano de saúde diferente, porque ele tem acesso a uma série de serviços, um acesso facilitado a uma série de serviços que na população geral não encontraria, né? Então isso é o primeiro ponto. O outro é que muito possivelmente a gente tem ali dentre as pessoas que a gente classificou como tendo um rastreamento adequado, pessoas que fazem muitos exames ainda, né? Então a gente não quantifica, por exemplo, a pessoa tinha indicação, estava lá no grupo populacional que tem indicação, por exemplo, por rastreio de diabetes, mas pode ser que ela faz 6 exames por ano. Isso também está inadequado, né? A gente não considerou essa frequência, mas isso também
potencialmente a gente, né, talvez se a gente tivesse essa informação, a gente visse ainda mais claramente essa diferença. E o terceiro, né, o terceiro ponto que também a gente discutiu, aproveitar só para colocar agitar um pouquinho a discussão, é o viés do participante saudável, né? Porque a gente aqui, exatamente, a gente corria o risco, vamos dizer assim, na hora que começou as análises, de que todo mundo tivesse uma preocupação grande com a saúde, todo mundo fosse fazer o rastreamento adequadamente, independente do plano de saúde. E apesar de todas essas características, a associação foi muito forte, muito consistente em todas as análises, né? Mais para aquilo que depende de exame complementar, né? Então, hipertensão, apesar de ter uma tendência de ir na mesma direção, você vê que já não é tão forte a associação com o plano, e é muito associado com os exames, né? Então, acho que o que o Rafa trouxe também do sistema de financiamento, né? A forma de financiamento, isso certamente influencia nesses resultados. Manuscrito aí, mas depois eu fiquei pensando, quando acabou eu fiquei pensando, mas na verdade é uma força, né? Se a gente falasse a limitação, acaba sendo uma força, como você falou, né? Seria até maior na população. Eu tenho um comentário que é o seguinte, a questão do sobrediagnóstico, quando você está falando em doença cardiovascular, ele não é uma coisa tão problemática, porque a maior parte das vezes ele vai trazer recomendações gerais em relação a controle de peso, dieta, a cessação de cigarro, né, novas medidas no futuro aí para confirmar se tem hipertensão, diabetes mesmo, né, dislipidemia. Então não é uma coisa tão problemática quanto é a questão do câncer, né, porque aí você tem uma cascata de exames, né, e vários deles com problemas sérios, né, em decorrência dos falsos positivos, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente deve lembrar, né? Porque quando a gente está discutindo muito a questão do sobrediagnóstico, ela fica muito centrada mais no câncer, muito menos na doença cardiovascular, né? O grande debate sempre fica por aí. E apesar também acho que das doenças cardiovasculares gerar ali ansiedade e tal, nada se compara ao câncer, né? Acho que isso é realmente, o câncer ele aumenta muito mais aqueles fatores que a gente comentou ali de perigo individual do rastreamento, né? E aí eu estava pensando um pouco sobre a parte também do rastreio, né? Que a gente viu ali também uma proteção, né? E talvez também seja um viés da amostra, né? Pode ser ali que essa proteção, na verdade, do que a gente está vendo da saúde complementar, talvez, se a gente jogar para uma outra população, a gente perca ali, né, assim, porque eu acho que isso vai ter também a ver com a qualidade do acesso, né? Não só ter o acesso, mas também com a qualidade. A depender da qualidade do acesso, pode ser que você mexa nessa balança, né, do benefício de ter um acesso maior aos exames. Sem dúvida, acho que isso também entra. Agora, estava pensando também no ponto que o professor Lotufo comentou, talvez até valesse a pena mais a gente centrar na questão do rótulo do que do sobrediagnóstico. Assim, da pessoa ficar com o rótulo que é hipertenso, eventualmente ficar com medicamento, que depois a gente sempre sabe que é difícil fazer a desprescrição, mas realmente, acho que a gente podia até na releitura do paper tentar colocar mais a questão do rótulo, que acho que para doença cardiovascular realmente faz mais sentido. Estou falando do efeito cascata no sentido de novos exames com algum grau de risco, né? Mas a gente sabe que o sobrediagnóstico na doença cardiovascular, ele tem problemas em outras esferas, né? Aumenta o absenteísmo, aumenta a procura a pronto-socorro, várias coisas se a pessoa não for devidamente orientada e ter um segmento
rigoroso com o médico ou com outro profissional. Vou passar para outra pessoa que tem bastante experiência também em nos 2 cenários, Deoclésio, que é médico de família também, fazer alguns comentários sobre a sua percepção dos resultados do Rafael. Eu venho nos últimos 20 anos aí atuando, né, tanto pelo SUS, nos últimos 7 na saúde suplementar também, de modo que a gente, claro, a impressão que dá é isso mesmo, é muito mais intensa essa diferença. Atualmente, nos últimos meses, né, faço atendimento de saúde digital em Taboão da Serra, que é uma região, uma unidade assim, periferia da grande São Paulo, né, e recentemente na Lapa. E a gente percebe essa diferença gritante. E aí a questão, na minha opinião, do rótulo entra muito justamente em algo que eu estudei bastante, que é o acesso na atenção primária, porque as pessoas que acabam podendo mais, por diversas condições socioeconômicas, enfim, elas usam mais o sistema de saúde, dificultando o acesso para aquelas que muitas vezes estão mais doentes, né? Então isso deve ser citado. Muito bom o trabalho. Obrigado. Eu acho que também tem uma dificuldade do acesso também, quando a gente fala do SUS, que é conseguir chegar nas pessoas, porque a gente está falando de acesso na parte de estrutura, né, de estratégias, mas tem a autopercepção de saúde também, que acho que você que atua, né, mais lá no SUS, você talvez veja um pouco disso, que há pacientes que realmente só não querem seguir, né, a estratégia, né, acho que tem uma dificuldade talvez de acessar o paciente, não na parte de acesso de estruturas, né, de serviço de saúde, mas mais de acessar o paciente a seguir ali, talvez uma recomendação de rastreamento, né, a seguir um cuidado continuado, algo do tipo. Muito bem, mais perguntas daqui. Vou só lançar uma última discussão para a gente. Claro, se mais alguém também online tiver mais alguma pergunta, o Rafa já deixou clara a sua intenção de fazer o doutorado, né, Rafa? Agora ele vai tirar merecidas férias, aí por algumas semanas, e depois a gente já combinou de começar a pensar no doutorado, né? Seria legal se a gente conseguisse de alguma forma expandir o que você viu no mestrado, né? Porque acho que você veio numa linha muito legal, que tem bastante a ver com a sua formação da graduação e o seu interesse, né? A gente acho que acabou escolhendo um tema que o próprio tema foi muito proveitoso para você, né? E valeria a pena a gente tentar no doutorado seguir uma linha similar, né? Ou que a gente pudesse, de alguma forma, não sei se necessariamente trabalhar com plano de saúde, né, no ELSA, mas a gente tentar, de alguma forma, mensurar efeitos do sistema de saúde, né, de variáveis mais macro, assim com os desfechos, e aí certamente no seu doutorado a gente pode inclusive propor estudar desfechos no ELSA, né. Você tem, e até falando um pouquinho do Rafa, né, o Rafa trabalha, tá indo para o lado da ciência de dados, né, Rafa? Ele trabalha no Hospital Grande, trabalha no Einstein, aqui em São Paulo. Você tem trabalhado com dados de georreferenciamento? Você tem alguma experiência nisso? Porque isso é uma outra coisa forte do ELSA também. A gente tem em todas as ondas, local de moradia das pessoas. Várias vezes já tive vontade de estudar cobertura do PSF ao longo do tempo, dentro do ELSA, né? E aí acho que pode fazer alguma ligação com até com outros centros, né? Pegar as pessoas que não têm plano de saúde, por exemplo, eventualmente fazer alguma relação assim. Você tem trabalhado alguma coisa com isso lá? Não. Já trabalhei com a parte de referenciamento, confesso que não fiz análises super complexas com essa parte, né, mas é mais de mapeamento mesmo, né, de você conseguir distribuir ali, né, fazer mapas de calor, né, isso sim.
Ótimo, e aí só um detalhe, né? A gente viveu uma revolução na questão do convênio aqui na USP, aí talvez tenha que retomar isso com os dados da onda 3, porque a gente pergunta, né, se a pessoa tem onda 4, desculpa, né? Eu também não tenho certeza. Angelita, temos a pergunta se a pessoa tem convênio ou não, repetida, agora? Pelo menos no nosso desfecho tem, não tem? No desfecho, acho, até, não tem? Na onda mesmo? Então, perfeito. Então você tem que renovar. É ótimo, porque aí você pode ver a evolução da pessoa que, né, evolução mesmo, da mudança de plano ou não, a perda, teve muita perda de plano, mas agora está vivendo uma outra, a universidade está vivendo uma outra realidade, com oferecimento da ajuda de custo para adquirir planos mais baratos. Então, acho que você, casa bem, você reavaliar isso aí. Talvez você continue encontrando ou não, aí tem que ver com os desfechos, relacionar com georreferenciamento. Eu escutei sobre isso aí mesmo que você falou, áreas de temperatura, né? Está muito agora o pessoal estudando isso, né? Áreas verdes já era mais conhecido, mas temperatura, né? O mapa de calor é você colorindo, né? De acordo com o que você quer, você faz ali uma escala de cores, aí você tipo fala, por exemplo, vai fazer por densidade populacional. Aí você faz cores diferentes. Tipo, você está dizendo, então, eu estava pensando em outra coisa interessante. É tipo heatmap, você está falando, porque aí vai como se fosse graduando, assim, conforme. É legal, é um monte de coisa. Ele com aquele mapinha que você vê correlação, né? Isso. O mapa de calor, ele tem um nome mais técnico que me fugiu agora, mas ele é simples, assim, na teoria, né? Mas tem outros tipos de mapeamento, mas o mapa de calor é muito utilizado, né? E ele demonstra coisas bastante importantes, assim, né? Eu tava pensando em outra coisa, mas sua ideia é boa também. Pode falar o que você... Não, mas aí é viagem. Enfim, mas eu acho que vocês já estão num foco bom. Eu só acho que vai ser uma realidade que agora está se mostrando bem diferente. Porque muita gente adquiriu o plano de saúde, né? Com o medo aí da perda do H1. Então tem um contexto político também. Não aconteceu isso, mas as pessoas colocaram isso na cabeça e aí várias pessoas que não tinham adquiriram um convênio. Então essa porcentagem também mudou, né? Então pode avaliar isso em relação aos desfechos, coisa simples até, né? E interessante, né? Não, ia só comentar, porque eu não sabia que nas demais ondas a gente também fazia essa pergunta. Então, eu acho que dá sim pra gente... eu acho que dá pra gente continuar nessa linha e fazer perguntas em cima. Perfeito. Uma das coisas que a professora Alessandra falou durante a minha defesa, que é uma coisa bastante relevante, é aquela parte do autocuidado, né? De que é que faz a pessoa, então, né? A um sobre-rasteiro, que está mais ligado? Será que está ligado ali a uma pessoa que tem a saúde complementar, né? Ou a pessoa que busca mais o serviço de saúde? Não desliguei, não. Não é que eu apertei, que eu acho que tinha desligado, mas não. Que busca mais o serviço de saúde, né? Então, eu fiquei até pensando, como que talvez ou tirar esse viés, né, ou buscar entender melhor, né, por essa percepção, né? Eu não sei se o professor pensa em algo, a própria professora também. Eu acho que começa a ver as ideias, né? Porque eu conheço os participantes Elza daqui, então eu sei o que eles estão fazendo. Então é engraçado vocês falarem, eu sei que em loco... Lógico, aí estatisticamente a gente precisa comprovar se é verdadeiro a observação do clínico, né? Mas enfim, eles deveriam se cuidar mais, e você nota que eles vão descuidando e preocupando mais com o plano de saúde. Eu estava pensando nisso outro dia, porque isso é verdadeiro, acho que até um certo ponto. Como você tem desde 2008 para avaliar isso, você pode ver se o autocuidado tem a ver com a questão do plano de saúde, porque eu acho que tem o adoecer agora, depois de uma certa idade, tem a ver com ter plano de saúde. Então, eu acho que tem tem um limite assim, muito claro para mim, de quem participou do Elza, quem veio voluntário, porque era uma pessoa com mais preocupação. Sim, é tudo verdadeiro, na entrada, na admissão. Mas agora eu vejo que não é. Eu falo, mas por que você não continua fazendo atividade física? Ou por que você não inicia? Ou por que você não faz isso? A pessoa está preocupada com a doença, ela quer o plano de saúde. Você vê diferente nisso com o envelhecimento? Eu não vejo a pessoa melhorar a qualidade de vida dela e o autocuidado, e adquire, e a preocupação é imensa com o plano de saúde, óbvio. Porque com a idade você adquire mais doenças, né? Você vai morrer basicamente cardiovascular, doença neurodegenerativa, câncer, enfim. Eu acho que é um aspecto muito legal que vocês podem avaliar. A gente pode agradecer o Rafa pela apresentação. Rafa, parabéns, né? Os elogios com relação ao mestrado, eu já fiz todos na defesa, mas foi um prazer te acompanhar nesse processo e nesse trabalho até aqui. Descanse. E na volta a gente começa a falar do doutorado.
bom? Muito obrigado para todo mundo também que participou. Pode falar. Maravilha, também só quero agradecer. Muito obrigado por oportunidade de discutir aqui, né, novamente também, e ter novas ideias, né, e foi muito legal toda essa jornada, e vamos para a próxima.